Bom dia, hoje é 17 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloom Belline. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Eu queria fazer um aviso pra vocês. É bem importante, ainda mais depois dessa semana aí de mudança de estilo aqui no podcast. Sinto informar, mas eu nem sempre vou estar de bom humor aqui. Eu sei que a gente quer acordar de manhã e ouvir alguém que, por algum motivo, conseguiu manter a crença na humanidade a semana inteira. Mas não vai ser o meu caso, inclusive eu sou conhecida por ser extremamente mal-humorada e é o que está acontecendo neste momento. Então agora você tem a opção de continuar nesse episódio para A. Me ver reclamar, B. Me ouvir falar sobre a crise que segue atingindo os bancos globais, ou C. Ambas as coisas. Mas eu também tô com esperança de que vocês vão ser o milagre na Terra que todos os meus conhecidos esperam, que é melhorar de humor rapidamente. Simplesmente porque eu tava 10 segundos muito brava, aí eu abri a caixinha de comentários e o Leandro disse que a minha voz é muito linda, obrigada Leandro, mas que o jeito de falar e o tom da minha voz lembram da ex dele, emojis chorando. O quanto eu ri desse comentário, Leandro, não tá escrito, então muito obrigada por isso, tá bom? Eu sinto muito aí pela sua ex. Mas vamos ao que interessa, porque eu também quero manter sim a seriedade aqui do podcast, apesar de não parecer. Mas é que o assunto tá sério mesmo, porque temos nada mais, nada menos do que mais um banco precisando de intervenção para não quebrar. Apesar de serem situações muito diferentes de 2008, no início da crise bancária mundial, os investidores estão apreensivos em relação ao que vai acontecer nos próximos dias e semanas. O First Republic Bank, um banco regional dos Estados Unidos com 212 bilhões de reais em ativos, se tivesse no Brasil seria o quinto maior do país, precisou de uma intervenção das maiores instituições bancárias americanas com o aval do governo para não quebrar. Seria quase como se a Caixa Econômica ou se o Bradesco estivesse na iminência do colapso. Bancos como o JP Morgan, o Citigroup e o Wells Fargo, que são alguns dos maiores dos Estados Unidos, entraram com 30 bilhões de dólares em conjunto para evitar um colapso do First Republic, que estava contagiado pela quebra do Silicon Valley Bank na última semana. E isso um dia depois do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, pegar 54 bilhões de dólares emprestado do Banco Central do país. São vários bilhões aí, bastava um só na minha conta para eu largar vocês aqui sem podcast, eu vou confessar. A situação tá tensa para os bancos, e isso se deve ao cenário atual em que a alta inflação levou os bancos centrais ao redor do mundo a aumentarem as taxas de juros, tornando os empréstimos mais caros e enxugando a disponibilidade de dinheiro global, além de reduzir o lucro deles com outros títulos e ativos financeiros. Outro sinal da fragilidade do sistema é que os bancos americanos tomaram emprestados 164 bilhões de dólares combinados de duas linhas de apoio do Federal Reserve, o Banco Central Americano. E isso quebrou o recorde histórico anterior de 111 bilhões de dólares, adivinha de quanto? Da crise financeira de 2008. Estaremos nós fadados a repetir a história? Não, talvez não. Pois a diferença agora é justamente a velocidade com que principalmente o governo americano está agindo para remediar a situação. Ainda assim, os mercados ao redor do mundo permanecem bastante tensos. E quem, além de talvez você, não tá nem aí para a crise dos bancos, afinal é sexta-feira, é o Mercado Livre. Um espaço privilegiado para venda de cadeiras de escritório e compra de objetos inusitados. Objetos inusitados porque uma vez a minha colega de apartamento apareceu com um teclado do tamanho dela em casa. Teclado de música mesmo e ela não toca teclado. O Mercado Livre, que é da Argentina, segue querendo vender teclados e outras coisas no Brasil com a intenção de fazer um investimento de quase 20 bilhões de reais em 2023. E o anúncio, vejam só, acontece após a quebra de uma das suas grandes concorrentes americanas. Esse valor de investimento é 11,5% acima do total feito no Brasil em 2022. Segundo a empresa, as áreas que vão receber a maior parte dos recursos são tecnologia, publicidade digital, logística e fintech. O Mercado Livre afirma que o desembolso vai permitir o desenvolvimento das prioridades de negócios para os próximos anos e que os recursos vão melhorar a infraestrutura, os equipamentos e a base operacional da logística da empresa, o que vai permitir aumentar o número de cidades com entregas rápidas no mesmo dia e no dia seguinte. Tá feliz, galera? Além da Copa, a gente perdeu isso aí também para eles. Se bem que o Messi merece o mundo, e essa é uma das poucas opiniões polêmicas que eu vou deixar transparecer aqui para vocês. Bom, gente, o podcast vai ser curto hoje, porque eu tô cheio de coisa para fazer. Eu sei que vocês também estão cheios de coisa para fazer. Eu vou terminar com uma matéria maravilhosa da minha colega Mariana Dávila, que levantou quem são os CEOs mais bem pagos do Brasil. Ela considerou as empresas listadas da Bolsa, já que elas são obrigadas a abrir esses números nos balanços. As empresas privadas não precisam fazer isso e 100% do tempo também não o fazem. Tirando se você for um CEO de uma dessas empresas, essa notícia talvez te deixe um pouquinho triste, tá? Principalmente se você estiver indo aí pro seu trabalho. Sem muita surpresa, os setores financeiros e de commodity estão entre os que oferecem a maior remuneração aos seus CEOs.
O topo do ranking é ocupado pelo Santander Brasil, no qual o diretor executivo teve em 2021 o maior total compensation. Na época, o então CEO do banco era o Sérgio Rial. Sim, este mesmo, que ganhou os holofotes esse ano em meio à crise da Americanas, depois que ele largou a remuneração de 60 milhões de reais dele do Santander Brasil para tocar varejista. E saiu 9 dias depois. Ele recebeu no Santander 59 milhões de reais em 2021, uma alta de 25% ante os cerca de 47 milhões em 2020. O levantamento foi feito pela empresa de informações financeiras Com Dinheiro a pedido da Marianinha e se baseia nos últimos formulários divulgados pelas companhias à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, referentes ao ano fechado de 2021. Os dados de 2022 ainda não foram divulgados. A mineradora Vale aparece em segundo lugar entre as maiores pagadoras, com uma remuneração total do CEO Eduardo Bartolomeu estimada em 55 milhões de reais em 2021, um aumento de 75% ante os 35 milhões do ano anterior. Outras 6 empresas do Ibovespa mais que dobraram a remuneração total dos seus diretores executivos ante 2020. Foi o caso da Eneva, da Rumo e da Embraer, com altas de 195%, 149% e 146%, respectivamente. O meu salário, entre 2021 e 2022, se eu não me engano, teve uma alta de 0%. Já entre as maiores quedas na base anual estão a Engie, a CCR, o Magazine Luiza e a B3. Nelas, a remuneração total dos CEOs caíram até 88% no caso da Engie. Que tristeza. Esta maravilhosa lista completa você confere lá no site da Bloomberg. Marianinha, você é tudo pra mim. Que matéria incrível. Eu fico por aqui, minha gente. Semana que vem tem mais. Segunda-feira eu vou fazer uma sessão aí só lendo os comentários de vocês, porque eu tô a fim de fazer isso. Boa sexta-feira, bom final de semana e até mais.